Você sabia que o tempo é algo que não se renova? E eu já quero lançar uma pergunta para você de cara. Por que você está perdendo tanto tempo com coisa inútil? Por quê? Se o tempo é algo que não se renova mais, o tempo perdido hoje será perdido para todo sempre. E às vezes você tem perdido tempo em tantas besteiras, em tantas brigas, em tanta falta de amor, em tanta falta de perdão, em tantas outras coisas, e você tem que entender uma coisa: esse tempo não dá para recuperar. Quem não sabe administrar o seu dia a dia está jogando a sua vida fora. E aí o tempo perdido hoje não pode ser recuperado jamais. Sabe qual que é um dos grandes problemas do porquê nós não administramos o nosso tempo muito bem? Primeiro, excesso de tarefas. Tem pessoas que estão tão atarefada, mas tão atarefada, que elas já perderam até mesmo o prazer em viver. Perderam o prazer em sair, perderam o prazer em amar, perderam o prazer em se divertir, porque elas só pensam em tarefas. Elas só pensam naquilo que, meu Deus, chegar em casa, preciso lavar, preciso limpar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, preciso ligar para fulano, preciso falar com Beltrano, preciso fazer não sei o quê, preciso... O excesso de tarefa tem feito com que você não se organize de uma forma legal para que você tenha uma vida prazerosa aqui na Terra. Se tem uma coisa que não é do prazer de Deus, é que você viva uma vida medíocre, uma vida mesquinha, uma vida cheia de pressões, uma vida cheia de tristezas e dores todo santo dia. Isso não é coisa de Deus. E Deus nos deu o tempo para que venhamos administrar muito bem e viver com total sabedoria, para não ficar cheio de tarefas e estar totalmente esgotado, exausto e não ter nem prazer mais na vida. Olha que coisa terrível é uma pessoa que não tem mais prazer em viver. É muito triste, porque a vida é o bem mais precioso que o nosso Deus nos deu. E que se você está com o seu coração angustiado, se você está esgotado, exausto, ao ponto de não querer mais viver, olha, que Deus possa te dar força. Que Deus ele possa te abençoar com vigor novamente. Que Deus possa retirar todo esse cansaço de você e te dar paz na sua alma, tranquilidade na sua alma. O segundo, excesso de pessoas. Se tem uma coisa que a gente deve entender, é que tem pessoas que estão ao nosso lado que só suga as nossas energias. É conforme a sanguessuga de Provérbios, dá e dá. Ela nunca tem algo para nos oferecer. Ela só tem algo para sugar das nossas vidas. Suga o nosso tempo, suga a nossa energia, suga o nosso dinheiro, suga o nosso alimento, suga a nossa família, suga o nosso trabalho. Eles não têm nada para nos oferecer de bom, só sabem sugar. E o excesso de pessoas tem feito com que você dê total disponibilidade do seu tempo para ela. Mas quando é que você vai viver para si mesmo? Quando é que você vai se amar primeiro antes de amar o próximo? Quando é que você vai cuidar de si mesmo antes de cuidar do outro? Quando é que você vai ter um tempinho para você antes de ter um tempinho para outras pessoas? Você está se desgastando em relacionamentos e está perdendo grandes oportunidades e momentos sozinhos das quais você poderia ter com Deus ou consigo mesmo. E aí o excesso de pessoas faz com que você tenha uma vida praticamente escrava. Porque elas vão te pedindo favores e você vai se entrelaçando nesses favores e cada vez elas vão pedindo mais favores e você vai fazendo. Daqui a pouco você não consegue nem fazer para si mesmo e vai viver uma vida para o outro. Outro grande problema é sentir que o que eu faço não é produtivo. Tem pessoas que, se ele servir um copo d'água para o próximo, ele acha que aquilo não é mais produtivo. Pessoas que, se falar um eu te amo para o outro, ele acha que aquilo não é produtivo. Esse sentimento está acabando com muitas pessoas. Tudo que ela faz, por melhor que seja, ela tem um sentimento de que não foi produtivo, de que não foi legal. E às vezes, sabe por quê? Porque quem está ao nosso lado, que deveria nos elogiar, nos avaliar, está conosco, tem ficado em silêncio
e não tem dito uma palavra sequer de carinho. E as pessoas estão fazendo ao ponto de praticamente ser uma escrava. E como não tem o retorno do outro, ela diz, aquilo que eu faço não é legal, não é produtivo, não é interessante. Por quê? Porque ninguém está observando, ninguém está elogiando. E aí isso vai se tornando um cansaço, uma fadiga emocional, fisicamente, e isso vai nos adoecendo. É um grave problema, não? Outro problema é o ato de procrastinação. O que é isso? Adiar. Tem pessoas que vivem adiando o que era para fazer hoje. Tem um texto em Cantares que diz assim, ó: apanha-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha está em flor. Os grandes problemas, às vezes, são fáceis de solucionar, são fáceis de ver. O grande problema é as raposinhas, sabe aqueles pequenos problemas que a gente diz, não tem nada a ver, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, vou empurrando com a barriga, amanhã eu digo, amanhã eu tento resolver, e isso vai se tornando uma bola de neve. Por quê? É amanhã, aí chega no outro dia, ao invés de resolver, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu tento, amanhã eu me esforço. É o ato de adiar. A procrastinação é algo terrível. E quantas pessoas não era para estar numa vida melhor, legal, financeiramente, no casamento, com os seus filhos, no seu trabalho? Era para estar muito melhor. Mas por que isso não aconteceu? Porque ela fica adiando, 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 adiando. Como é que eu quero ter uma vida melhor se aquilo que eu deveria fazer de certo hoje, eu sempre deixo para amanhã? Aí chega amanhã, eu deixo para o outro dia, eu deixo para o outro dia. E isso envolve tudo, relacionamento, trabalho, ministerialmente, espiritualmente, familiarmente. Então pare de adiar as coisas. Se algo depende da sua ação, faça. Se algo está dependendo da sua palavra, faça. Se algo está dependendo da sua sabedoria, faça. Se algo depende das suas mãos agir, faça. Porque se continuar adiando, aquilo que é um pequeno problema vai se tornar um problema tão grandioso que vai chegar no ponto em que você não conseguirá mais resolver. Não vai conseguir mais solucionar. Não vai conseguir mais agir. E aí? E agora? Mas nós temos o nosso Deus que tudo pode fazer. Obviamente, mas Ele já te deu tantas oportunidades para você arrumar esse grande problema. Por que você não fez isso antes? Esperou chegar num ponto de catástrofe, caos. Tá tudo pegando fogo, tudo em ruínas, tudo quase sendo destruído. Aí agora você quer clamar a Deus, se Deus já te deu tantas oportunidades para você solucionar isso. Deixa eu te dar algumas coisinhas para você gravar na sua vida para tentar melhorar um pouco as organizações do seu dia a dia. Primeiro, classifique algo como muito importante. Se algo é muito importante, você deve fazer o quê? Agir. Depois classifique as coisas como importante. Importante não é muito importante ou super importante. Está ali na média. Mas mesmo assim não deve fugir disso. Se é importante, temos que nos esforçar para tentar fazer alguma coisa. E existem coisas que é pouco importante. Não exige todo o nosso esforço, toda a nossa mentalidade, toda a nossa sabedoria, toda a nossa ação. Dá para fazer. E isso é o mais importante. A gente tem que tentar agir e solucionar de forma rápida e nunca fazer com que aquilo que é pouco importante se torne uma bola de neve gigante que venha passar por cima de nós. Estabeleça essas hierarquias para que você viva bem no âmbito familiar, na sua igreja, no seu trabalho. Quantos casamentos não estão em ruínas? Porque os homens e as mulheres estão deixando de fazer aquilo que eles devem fazer. Os filhos, como têm tratado os seus pais, um dia pode ser vivido apenas uma vez. E se você for ficar perdendo tempo com tantas coisas, você vai chegar à velhice e vai dizer, meu Deus, a minha vida não valeu a pena. Olha que terrível, não? Chegar no final da vida, olhar para trás e ver que a vida não teve prazer nenhum. E ver que a vida foram mais problemas, mais choros, mais aflições, mais coisas terríveis acontecendo
do que momentos legais entre famílias, amigos, ministério e no trabalho. O dia só pode ser vivido uma vez. Viva com sabedoria.